tarde a todos. Nós vamos dar início ao ciclo de palestras. Esse projeto é uma iniciativa do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde, da Faculdade de Medicina da UFC. Então, nós estamos no 6º bloco desse projeto, e esse bloco é sobre cuidados. Então, já tivemos uma primeira palestra sobre a questão da doação de órgãos e tecidos. Tivemos também a palestra sobre a questão da Covid longa, e hoje estamos com a representante, né, da área da farmácia. Eu vou falar um pouquinho sobre ela, a doutora Carla Deise Moraes Borges. Meu nome é Ivana Maia, eu atuo aqui no Núcleo de Tecnologias como supervisora acadêmica, e é um prazer estar à frente dessa palestra como mediadora. Então, eu vou falar um pouquinho sobre você, tá bom, doutora Carla? E aí, na sequência, você pode começar. Então, a doutora Carla vai falar um pouco sobre farmácia viva. Ela possui graduação em farmácia pela Universidade Federal do Ceará e mestrado em farmacologia também pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é doutoranda no programa de ciências farmacêuticas também da UFC. Tem experiência como docente da Faculdade Católica Rainha do Sertão, Unileão, Estácio FMJ e Unijuazeiro. Atua como farmacêutica na função de orientadora de célula da assistência farmacêutica na Secretaria do Estado do Ceará, SESA, e na Secretaria Executiva de Políticas em Saúde, CEPOS. Também é integrante da Comissão de Ensino do Conselho Regional de Farmácia do Ceará, integrante da Comissão de Assistência Farmacêutica no Conselho Regional de Farmácia no Ceará. É docente convidada do Conselho Regional de Farmácia, ministrando o curso de aperfeiçoamento em cuidado farmacêutico. Então, seja bem-vinda, doutora. Fique à vontade para compartilhar um pouco da sua experiência nessa área. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação, né, poder estar aqui partilhando um pouco do nosso dia a dia. Inicialmente, eu quero agradecer ao Núcleo, né, de Tecnologia e de Educação à Distância, né, da Saúde, do curso de Medicina. Dizer que a pandemia, né, o momento que nós vivemos de pandemia, antecipou muitas coisas que já seriam uma tendência. E a gente viu que, mesmo nós estamos, né, distantes um pouco geograficamente, mas a gente consegue estarmos conectados, né, nesses ciclos de palestras, né, que são importantes, né. Então, desejo dizer aqui da imensa satisfação de poder contribuir com esse ciclo de palestras e poder trazer um pouquinho, né, de um programa. A assistência farmacêutica, ela é o mundo, mas ter a imensa satisfação de conversar um pouquinho sobre a farmácia viva, um programa que é muito importante, né, em que o Ceará, ele é pioneiro na estruturação da farmácia viva, eu diria, no Brasil, né. Na apresentação, eu vou trazer aqui na minha fala um pouco, né, da linha histórica da farmácia viva no nosso Ceará e no Brasil, né. Então, espero poder contribuir, né. Qualquer dúvida, estou à disposição, né. Conte conosco sempre, né, que precisar, dentro das mais diversas temáticas, né, e em peculiar, estou trazendo aqui hoje, conversando um pouquinho hoje sobre a farmácia viva, certo? Então, como a Ivana já pontuou, né, eu sou a Carla Deise, atualmente eu estou como orientadora de célula da assistência farmacêutica. Eu inicio aqui apresentando a equipe, né, um trabalho feito a muitas mãos, né, então aqui nós somos a Coordenadoria de Políticas de Assistência Farmacêutica, né, que tem, né, como coordenadora a doutora Fernanda França Cabral. Eu estou como orientadora de célula da assistência farmacêutica, a qual está ligada diretamente à farmácia viva. Nós temos um farmacêutico, Pedro Satiro, que trabalha na célula de avaliação de tecnologia. Nós temos assessoras técnicas, né, e gerente técnico, que são as farmacêuticas, a doutora Evanésia e a doutora Karine Santos. Nós temos médicos, né, integrando a nossa equipe, né, que é o doutor Roberto Libório Feitosa e o doutor Weiber Silva, que integra a nossa equipe, né, na área das demandas judiciais dos pareceres, né. Temos um administrativo, que é o Alexandre, e nós temos toda uma equipe, né, que trabalha junto conosco na área específica que é a farmácia viva. Então, aqui eu apresento, né, trago a doutora Alexandra Barroso, que ela é assessora técnica da fitoterapia, a doutora Angélica Regina Lima Brasil.
Nós temos um agrônomo, né, na fitoterapia, que é o Dr. Sebastião, e nós temos toda uma equipe de apoio, né, para os técnicos, que é a dos serviços gerais, a Maria Deusani, a dona Maria Margarida, o seu Adailton e o seu Francisco Adriano, que trabalham diretamente com o horto. Então, embora eu esteja aqui como um ponto focal, né, para trazer um pouco do que a gente faz no Ceará, na Farmácia Viva, mas trago aqui um trabalho que é feito a muitas mãos. Então, eu vou fazer um pouco, né, trazer um pouco sobre a linha do tempo, né, da assistência farmacêutica e dos marcos regulatórios, tendo em vista que a profissão farmacêutica, ela é bem legislada, né, a gente tem que atender às legislações, né, do que regulamenta a nossa profissão, um pouco da estrutura organizacional, né, como eu pontuo, a gente está dentro de uma secretaria executiva de política, né, onde a gente traz as diretrizes, norteia uma política pública, né, e que é integrada, né, a outras secretarias que, de fato, executa, né, tudo que a gente pensa enquanto política dentro do contexto das diretrizes. Vou conversar um pouquinho sobre os tipos de farmácia viva, né, e venho com as considerações finais, mostrando algumas experiências exitosas, né, dentro do contexto da estruturação das farmácias vivas no município. Né, qual é a importância desse projeto, desta política pública, né, em saúde, que é a farmácia viva, para o fortalecimento da atenção primária, ok? Tá tudo tranquilo, eu estou indo muito rápido, nessa velocidade está bem? Vão me dando os feedbacks. Tudo ok, viu, doutora? Tá ótimo. Os slides estão passando também? Sim, tudo ok. Então, dentro do contexto, né, da linha do tempo, né, da assistência farmacêutica, o que é que a gente precisa entender como assistência farmacêutica? Que são todas as ações, né, que a gente executa para garantir o acesso ao medicamento, né, para uma necessidade clínica, para um baixo custo, né, para si e para a sociedade, pensando na questão da segurança do paciente, né? Por que eu trago isso, né? Por que eu conceituo aqui a assistência farmacêutica? Porque com a Constituição de 1998, né, onde saúde é um direito de todos e um dever do Estado, nasce a Política Nacional de Medicamentos, né, 10 anos depois da Constituição, lembrando que o marco de nascimento da nossa Constituição é em 1988, e 10 anos depois, né, o Brasil se estrutura para garantir o acesso ao medicamento de uma forma integral, né, respeitando os princípios, né, da universalidade, da integralidade, da equidade no SUS, com a Política Nacional de Medicamentos. E aí o Estado do Ceará, né, ele traz, né, ele sai na frente como pioneiro na implementação de uma política onde a compra de medicamentos se dá através de uma programação pactuada integrada. Em 2004, né, nasce, né, dentro de um contexto da política nacional, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, né, que nós chamamos de PENAF, que vem garantir a estratégia da assistência farmacêutica que fosse efetivada de forma a ampliar o acesso, né, da população aos medicamentos. E aí o Brasil lança de várias estratégias para garantir, né, o acesso. A política do genérico, né, o surgimento das farmácias populares. Em 2007, né, se cria a coordenação de assistência farmacêutica no estado do Ceará, pelo decreto, né, 28.659, em que a assistência farmacêutica no estado do Ceará passou a ser um órgão de execução de programático, né, composto de 3 núcleos. E dentre os 3 núcleos estavam no FITO. Estou contextualizando para a gente entender como nasceu a história da farmácia viva, né, e da fitoterapia no estado do Ceará. Então, dentre os 3 núcleos, né, tinham o NUASF, que era o núcleo de assistência farmacêutica, o NUFITO, né, que era o núcleo de fitoterapia. E dentro do contexto da estrutura organizacional e de funcionamento, né, da assistência farmacêutica, em 2009 e 2010, né, o Ministério da Saúde, ele lança uma portaria, né, que dispõe sobre a estrutura do funcionamento da assistência farmacêutica por componentes. Né, tanto que hoje a gente conversa de componente básico, estratégico e especializado. Hoje, quando a gente fala, né, na Relação Nacional de Medicamentos, né, que é uma relação,
a nível nacional, que surge como estratégia para racionalizar a prescrição, lá nós temos, compondo o elenco, medicamentos fitoterápicos, né? Então, precisamos entender, né, do contexto da política nacional, para a gente entender como é que a política de fitoterapia, né, contemplando a farmácia viva, ela vai se estruturar aqui especificamente no Ceará. Em 2018, né, vem um decreto que altera a estrutura organizacional e dispõe, né, sobre a distribuição e a denominação de cargos de provimentos em comissão de Secretaria de Saúde, né? E aí, em 2021, a gente lança a política estadual de assistência farmacêutica, né? A gente constrói, foi uma política construída a várias mãos, que contempla a fitoterapia, e uma política que foi aprovada, né, pelo CESAL, que é o Conselho Estadual de Saúde, né, onde ele é estruturado em 7 eixos, e dentre os eixos se contempla, né, a farmácia viva, o uso racional também de preparações caseiras, né, porque não é natural que não faz mal, né, e aí eu tive esse cuidado, esse zelo, de trazer um pouco da linha do tempo, dentro do contexto da política nacional e estadual, para a gente poder se situar um pouquinho dentro da linha do tempo das ações voltadas para a farmácia viva e para a fitoterapia, né? Então, se a gente for, né, enxergar aqui a linha do tempo voltada para a política da farmácia viva, o Ceará, ele saiu à frente da política nacional. Em 98 foi que nasceu a Política Nacional de Medicamentos. E na década de 90, né, parece bem distante, mas não é, né, nós temos instituído, né, no governo de Tasso Gereissati, as farmácias vivas e o Programa Estadual de Fitoterapia, que atualmente ele é chamado de Núcleo de Fitoterápico da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica. Então, o decreto no Ceará, né, ele antecedeu ao decreto que instituía a política nacional, para vocês entenderem o quanto que o Ceará largou na frente, né, e o pioneirismo da política de plantas medicinais no nosso estado, né? Eu vou mencionar aqui, permita-me, já adiantando, né, o nosso ilustre professor Abreu Matos, né, porque eu tive a oportunidade de conhecer, né, e de quando estava na graduação, compartilhar, né, de alguns dias e de aprendizado, né. Hoje nós temos a professora Meriane Bandeira, que é uma discípula, né, acho que nós temos muitos discípulos do professor Matos, e hoje nós temos a professora Meriane Bandeira, que é a responsável, né, pelo Horto Federal do Ceará, né, e nós temos o nosso Horto estadual, mas tivemos, né, assim, um gestor, à época, muito sensível ao entendimento de que a população, né, diante do seu contexto cultural, né, e das suas condições sociais, políticas, culturais, né, de utilizar, né, as plantas medicinais. Então, nasceu, né, a Lei Estadual 12.951, que implanta a fitoterapia em saúde pública no estado do Ceará em 1999. Né? E somente em 2006, pessoal, é que a União, né, o Ministério, lança a portaria, né, a 971, que trata da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que contempla, né, hoje contempla a fitoterapia, a homeopatia, a aromaterapia, né, as políticas integrativas e complementares do SUS. E aí nós tivemos, né, todo o zelo de, no momento em que fomos estruturar a nossa política estadual, nos debruçarmos, né, nesses marcos regulatórios, né, compreendermos se existia, né, comitê estadual de fitoterapia, né, como era que esse comitê, ele precisava ser atualizado, né, e aí dentro do contexto da política de assistência farmacêutica, um dos primeiros providências, né, que a gente teve que ter dentro do contexto da elaboração da nossa política foi em atualizar o Comitê Estadual de Fitoterapia, que tinha sido criado, né, numa portaria em 1996. Então, veja o tempo aí, né, que em termos de estrutura, nós levamos, né, e tivemos a sensibilidade, né, de reestruturar esse comitê
diante da importância que é a política, né, dentro do contexto do uso de plantas medicinais. Né? Até aqui tudo bem? Então, quais são os modelos... Ok, doutora, desculpa, porque eu desabilito o microfone para não gerar ruídos. Então, quais são os modelos de farmácia viva? É importante que a gente compreenda, né? Então, nós temos 3 tipos de farmácia viva. A tipo 1, onde está relacionada à instalação de hortas de plantas medicinais em unidades de farmácias vivas ou comunitárias, ou em unidades do SUS, mantidas sob a supervisão dos profissionais do Serviço Público Estadual e Municipal de Fitoterapia. Qual é a farmácia viva tipo 2? Instalação de hortas de plantas medicinais em unidades de farmácias vivas comunitárias ou unidades do SUS, com a produção e a dispensação de plantas medicinais seca, que é o que a gente chama de droga vegetal. O que é a droga vegetal? A planta medicinal é a planta constituída de todas as suas partes. Mas a partir do momento que a gente coleta parte da planta, uma folha, um caule, uma casca, botões florais, e ela passa por um processo de armazenamento, de conservação e de secagem, ali a gente já tem uma parte da planta que a gente chama de droga vegetal. E geralmente é a parte da planta onde a gente vai encontrar o maior teor de substância ativa, de princípio ativo, né? Que traz benefícios terapêuticos, destinado ao provimento das unidades de saúde. Então, veja que já tem um pouquinho de diferença da farmácia viva tipo 1. Quando o município se habilita, né, a estruturar, ou o Estado se habilita a estruturar a farmácia viva tipo 1, ele vai ter que ter as hortas, né, os hortos, os canteiros, né, então ele vai ter instalado as hortas de plantas medicinais, que vai ter que estar ali sob a supervisão de profissionais habilitados. Já a farmácia viva tipo 2, além dele ter as hortas instaladas, né, que a gente chama de horto, né, o horto é um conjunto de hortas, né, que a gente vai destinar ao cultivo das plantas medicinais. Ele ainda vai estar destinado a produzir e dispensar a droga vegetal. Né? Então, ali ele não só cultiva a planta, mas ele trabalha a dispensação, por exemplo, de uma folha de capim-santo, né, de uma casca de pau d'arco, né? Então, e a farmácia viva tipo 3, ela já é um pouco mais sofisticada, né? Ela vai estar instalada com o objetivo de preparar fitoterápicos padronizados, atendendo às boas práticas de preparo, né, para o provimento da unidade do SUS. Então, aqui a droga vegetal, né, para a preparação dos fitoterápicos manipulados, devem ser oriundo dessas hortas, né, do horto oficial credenciado. Essas plantas, elas têm que serem validadas cientificamente, é monitorado o solo, o horário de colher, cada parte da planta, isso influencia muito na quantidade e no teor da substância. E aí, tudo isso é devidamente monitorado na farmácia viva tipo 3, e na 2 e na 1. Só que quando eu vou utilizar, né, da droga vegetal, eu vou ter, ela tem que ser oriunda do horto oficial ou credenciado, e ela tem que ser processada de acordo com as boas práticas de preparo. Né? Então, aqui eu já vou ter a preparação de um xarope de chambá, eu já vou ter a preparação de um sabonete líquido de alecrim-pimenta, aqui eu já vou ter a preparação de uma pomada de confreio. Então, à medida que a gente vai aumentando o tipo da farmácia, a complexidade das ações e das atividades desenvolvidas em cada farmácia dessa também é maior, certo? Trouxe aqui a logo, né? Essa é a logo da Farmácia Viva, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas esse é o programa da Farmácia Viva, né? Da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, onde a gente consegue, né? E a gente utiliza em todo o material educativo que a gente produz, nas etiquetas, né? Dos produtos manipulados, que é feito, né, no laboratório estadual, né? O nosso horto, ele fica ali ali na Messejana, na vizinho à cavalaria, né, onde funciona ali a parte da imunização, né? Então lá é onde fica o horto estadual, onde tem todas as hortas, né, de planta medicinal. Ali é o horto oficial do estado. Até aqui tudo bem?
Tudo ok, Conseguiu? doutora. Pode seguir. Então, a fitoterapia, né, hoje ela está dentro do contexto estadual, né, dentro da Coordenadoria de Política de Assistência Farmacêutica, e a gente tem um entendimento da importância, né, levando em consideração as questões econômicas, culturais, principalmente, né, quem em casa não faz o seu chazinho? Quem muitas vezes não vai tentar resolver algum problema, né, por simples que seja, né, um empachamento, aí toma lá o chazinho de macela com boldo, né, então, um chazinho de camomila, né, para acalmar, veio de um dia aí muito estressado, né, então muitos tomam um chazinho de colônia, né, então a gente tem a visão técnica, né, do quanto que a gente pode, né, capacitar as pessoas, né, a população, né, orientar a população, bem como os profissionais que estão diretamente, né, ligados e trabalhando na atenção primária. Nós sabemos que a porta de entrada, né, do usuário na rede é a atenção primária. E aí, sempre a gente trabalha com projetos, né, recentemente, nós encerramos um edital, sempre o Ministério da Saúde lança editais, onde as secretarias municipais e estaduais, elas podem concorrer, né, e esses recursos, eles são destinados a ações e atividades voltadas para a farmácia viva, né, então nós tivemos um projeto, né, e nós trabalhamos dentro, enquanto Estado, apoiando na estruturação e na implementação de arranjos produtivos locais, de plantas medicinais e fitoterápicos, né? Então, nós tivemos a adesão, o edital ele é lançado, 39 municípios, eles tiveram a adesão, foram selecionados por meio de um chamamento público, né? Esse recurso que veio do Ministério, eles foram recursos que foram destinados a ações de custeio e de investimento, né? A Secretaria de Saúde do Estado, ela trabalha muito em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, né? Então, a Farmácia Viva, ela conversa, né, com outras secretarias. A saúde, ela é muito transversal, e ela conversa com a Secretaria da Educação, ela conversa, ela dialoga com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário. E esse projeto, né, de arranjos produtivos locais, a equipe técnica, né, ela desenvolveu um projeto de construção de mandalas, né? Então, aqui foi um projeto, né, em parceria com as escolas e com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado, onde a Secretaria de Saúde do Estado, né, mais especificamente a da assistência farmacêutica, conseguiu, de uma forma muito ativa, né, construir algumas mandalas de plantas medicinais, né? E final do ano passado, né, como a Sheila mencionou, né, nós conseguimos, né, dentro ainda desse edital, organizarmos e estruturarmos um curso de capacitação em fitoterapia em parceria com a Escola de Saúde Pública, né, onde nós conseguimos, na ocasião, construir um e-book, né, nós temos um material muito rico, né, onde a gente traz um pouco da Farmácia Viva do Ceará, está disponibilizado no nosso portal. Daqui a pouco eu vou sinalizar como é que vocês vão conseguir ter acesso a esses materiais educativos, né, inclusive o e-book que a gente constrói, né. Aqui eu trago um pouquinho das fotos, né, de ações que são desenvolvidas lá no Horto. Então, lá tem um espaço onde a gente consegue fazer oficinas para a comunidade, a gente consegue capacitar os farmacêuticos dos municípios, né, então eles estão estruturando lá a farmácia viva, então a gente consegue, eles querem vir fazer um treinamento, então eles solicitam, o Estado dá todo esse suporte, né, no treinamento para os profissionais do município. Se precisar que a gente vá em loco, também a gente agenda visitas técnicas, né, os técnicos do Estado também vão até o município para avaliar muitas vezes o terreno, aí vai o agrônomo, para avaliar a questão dos canteiros, né, então é algo que se dá, que se constrói a muitas mãos e respeitando, né, os critérios técnicos que a gente tem que ter, né. Aqui eu apresento, trago para vocês, né, que ano passado nós conseguimos, né, enquanto assistência farmacêutica, criar um portal da assistência farmacêutica. É um ambiente virtual, né, que fica dentro do ambiente da CESA,
onde a gente traz conteúdos e serviços ofertados, né? Então, lá vocês vão encontrar notas técnicas, informativas, cartilhas, relatórios, vídeos, a própria legislação, né? Como é que a legislação de portaria ou de resolução que norteia a execução das políticas públicas, né? Aprimorando sempre a assistência farmacêutica do Ceará. Lembrando que essa atualização é diária, né, do portal, devido à dinamicidade das informações, né, e bem como a gente teve todo o cuidado e o zelo de elaborar uma cartilha, né, para manuseio do portal. Então, aqui eu trago, pessoal, um pouco da produção de material didático feito pela equipe técnica da Coordenadoria de Política de Assistência Farmacêutica. Então, a gente trabalha na elaboração de guias, de manuais, de pareceres técnicos científicos, né? A gente tem muito material falando sobre o uso racional de medicamentos. Não basta só apenas a gente garantir acesso, né? Por exemplo, acesso a plantas medicinais, acesso a preparações caseiras. É algo muito fácil, né? Em toda feira a gente vai encontrar pessoas lá vendendo suas raizadas, garrafadas, né? E plantas. E qual foi a origem? Né? Como é que se deu o preparo, né, daqueles produtos ali? Né? Será que é porque é natural, não faz mal? Né? A interação, por exemplo, medicamentosa, medicamento. Quantas pessoas não usam chá diariamente e tem um chá como alimento? Né? Acham que pelo simples fato de ser chá, não vai interagir com nenhum medicamento, não vai fazer nenhum mal, né? Então, a gente traz vários materiais que nos dão suporte, né, na nossa prática do dia a dia. Aqui tem um e-book também, né, as farmácias vivas no ciclo da assistência farmacêutica, a gente traz um pouco do histórico e da evolução nesse e-book. Foi o último, assim, foi o mais recente que a gente conseguiu, inclusive, lançar, né, no período em que a gente fez a capacitação de farmácia viva, foi uma capacitação de 40 horas, né, nós tivemos uma amplitude muito boa, mais de 240 farmacêuticos conseguiram fazer o curso, né? Mais de 183 municípios, né, se inscreveram e foram contemplados. Trago aqui um pouco, né, da relação estadual de plantas medicinais. Eu iniciei, né, falando da RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos. Então, o Comitê Estadual, né, de Fitoterapia, ela também, uma das suas atribuições é construir a relação estadual de plantas. Então, em 2009, né, nós tínhamos um decreto, né, que contemplava 30 plantas medicinais selecionadas e que ela foi designada, né, em meio de portaria, né, pelo secretário de Saúde do Estado. Nós vamos lançar, né, uma nova Replame, porque nós conseguimos inserir mais 5 plantas, certo? Para integrar a relação estadual de plantas medicinais. E aqui eu vou trazer exemplo de algumas, né? Vocês podem depois também se aprofundar lá no e-book, mas eu escolhi aqui as principais para que eu possa conversar aqui um pouquinho com vocês, né? Então, tenho certeza que muita gente já ouviu falar na açafroa, né? A famosa cúrcuma, né? Então, a cúrcuma hoje ela é muito utilizada no shot, né? Com gengibre, né? Para melhorar a imunidade. Então, a açafroa ela é uma das plantas que a cúrcuma longa, ela tem a ação colerética, né? De melhorar a função hepática, colagogo, ela é antiespasmódica, ela é o nosso, digamos assim, é o nosso Luftal natural, né? Ele é antiflatulento, então ele é bom para gases e é anti-inflamatório, né? Então, os rizomas, né, geralmente é a parte da planta onde a gente vai ter o maior teor, né, com a substância que é responsável pela ação, ok? Então, cada planta, toda plantinha ela tem seu metabolismo. E na rota do metabolismo do vegetal, assim como ela vai produzir os metabólitos primários, né, o carboidrato, né, o lipídio, ela vai ter também a produção de metabólitos secundários, que são substâncias que pertencem à classe dos flavonoides,
alcaloides, né? Eu acho que se a gente for adentrar, dá um outro momento desse, né? Se a gente for se aprofundar, né, nessas classes específicas de substâncias, né, que a planta produz, né? Então, por exemplo, hoje nós temos um medicamento muito utilizado na prática clínica, a atropina, né? Que ela foi isolada de uma planta chamada atropa belladonna. Ela pertence à classe dos alcaloides, e a indústria farmacêutica hoje produz em grande escala, né? Considerado hoje como um anticolinético, né? Então, muitos das substâncias, a varfarina, né? Que é um antiagregante plaquetário, muito produzido, né? Em larga escala também pela indústria, ela foi isolada de uma substância rica em heterosídeos cumarínicos, né? Então, nós temos aí várias classes de substâncias que o vegetal consegue produzir, que tem muitas propriedades terapêuticas e farmacológicas, né? Então, veja a importância da ciência, né, e da pesquisa, né, no contexto de estudar esses produtos naturais, de isolar essas substâncias, de estudar as suas ações farmacológicas, né? O agrião bravo é uma outra plantinha, né, a Quimelia uliginosa. Ela integra a nossa replame, né? Ela tem propriedade de ser um anestésico local, né? O alecrim-pimenta, né? A gente trabalha muito com suas folhas, a gente faz o extrato a partir das folhas do alecrim-pimenta, e uma das formulações que a gente produz é o sabonete líquido de alecrim-pimenta, que se destaca pelas suas propriedades fungicidas e bactericida. O alfavaca cravo, né, que é o óssimo gratíssimo, ela é muito utilizada as partes aéreas, né, tanto de folhas como botões florais. E ela é um excelente antisséptico bucal, bem como um antisséptico das vias respiratórias. A aroeira do sertão, né, que é o Miracrodrum urundelva, né, uma planta bem típica do nosso Ceará, né, as suas cascas, ela tem um alto teor de metabólito secundário que se destaca pelas suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes, né. A babosa, né, também muito utilizada, a aloe vera, ela tem propriedades cicatrizantes, tópicos, né? A gente, quando dá aquele cortezinho na parte central da folha, ela solta aquela, tipo uma mucilagem, né? Ali é um tipo de polissacarídeo que tem um alto teor, né, de cicatrização, de propriedade cicatrizante. A hortelã japonesa, né, que é a Mentha arvensis, ela tem propriedades balsâmicas e antiemética. A hortelã rasteira, né, ela é rica em óleos essenciais, né, e tem ações amebicida e giardicida. O nosso malvariço, né, o Plectanthus amboianus, as folhas, elas se destacam por ter alta quantidade de metabólito secundário com propriedades mucolíticas, é muito utilizado na preparação de lambedor, né, fluidifica o muco e facilita a expectoração. A malva santa, né, que ela é um hipossecretor gástrico. O próprio maracujá, né, a Passiflora edulis, né, então, tanto nos seus botões florais como nas suas folhas, ela é rica em uma substância chamada armina, que tem propriedade calmante, né. O pau d'arco roxo, né, o nome científico é a Tabebuia avellonedae, né, que tem propriedades anti-inflamatórias. O famoso quebra-pedra, né, que é o Philanthus amarus, tem propriedades relaxantes dos ureteres, mas como eu pontuei, tem que preparar da forma correta, a gente tem que utilizar a parte da planta correta, né? Será que eu vou poder pegar qualquer parte da planta do quebra-pedra e fazer o chá, né? Será que é para qualquer condição, né, de cálculo de litíase, né, renal que eu vou conseguir utilizar o quebra-pedra? Então, a gente tem muito que desconstruir aquele paradigma do que porque é natural não faz mal, né? Por mais que seja natural, o uso tem que ser racional. As plantas também têm substâncias que têm propriedades tóxicas, né? Que ao invés de trazer benefícios, podem trazer danos, né?
Eu sempre cito o exemplo aqui do Confrei. Por muito tempo se utilizou o xarope de Confrei. E com o avanço da ciência, dos estudos científicos, né, e se comprovando a sua propriedade hepatotóxica, hoje o Confrei só se utiliza de forma tópica, na forma de pomada, né, devido à sua excelente propriedade cicatrizante, né? E a romanceira, né, muito conhecida, né, uma fruta saborosa, né, ela tem como nome científico a Punica granato, ela se destaca pelas suas ações anti-inflamatórias, né? Ela é tanto rica em tanino, né, como também em alcaloides, certo? Quero trazer aqui também, compartilhar com vocês um pouco, né, do projeto que foi os arranjos produtivos locais, que foi uma estratégia adotada, né, assim, dentro de um edital que o Estado participou, e a adesão de 39 municípios, né, mediante o lançamento de um edital, que se deu através do processo de regionalização da fitoterapia na atenção primária. Uma estratégia, né, dentro do contexto da política, para fortalecer a atenção primária nos municípios. Então, nós tivemos aqui 39 municípios, né, que realizaram adesão aos projetos produtivos locais, e a Secretaria do Estado, né, através da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, desenvolveu trabalhos técnicos, né, de acompanhamento, de visitas técnicas, de doação de mudas, né, de acompanhamento, de treinamento de profissionais, né, para que esses municípios conseguissem estruturar suas farmácias vivas a nível de município. Já dizia o professor Matos, né, a planta é do povo e para o povo. Então, vejam aqui, ó, um pouco do projeto no município de Beberibe, né? Então, eventos, né, de disposição de plantas medicinais, eventos com a comunidade. Eles também estruturaram materiais educativos, né? Ó. Então, vejam aqui, são profissionais da saúde, né, trabalhando junto à comunidade a nível de unidade básica de saúde, né? Que também foi no município de Beberibe. Aqui também, ó, a elaboração de folders, né? Banners, a explicação, a doação de mudas certificadas, né? Com orientações como elas devem serem cultivadas, né? Em que momento do dia a parte da planta deve ser coletada. Uma vez que a folha foi coletada, como é que ela deve ser armazenada? Como é que ela deve passar por um processo de secagem? Será que toda secagem a folha tem que ser feita ao sol? Né? Nem toda secagem é feita ao sol. Aqui no município de Varjota, olha aqui um pouco, o horto, né, do município de Varjota. Aqui foi o local que eles destinaram lá no município para estruturar o horto municipal. Né? Então, também com ações e trabalhos desenvolvidos com a comunidade local, né? E isso cada vez mais empodera a população, né, para o uso correto e o uso racional, né, de plantas medicinais. Aqui também, ó, ações nas escolas, né, com os estudantes das escolas do município de Varjota, né? Aqui também um pouco do projeto, né, do que se foi estruturado em Varjota. Aqui já é Maranguape, né? Então, veja aqui oficinas, né, realizadas com a comunidade. Aqui também, ó, mostrando a diferença, né, tem muitas plantas que são muito parecidas, o tipo de folha, né, a malva santa do malvariço, né, então a gente precisa também saber fazer a identificação da planta, né. Então, será que realmente eu estou comprando um hortelã, né? Então, a gente tem estratégias técnicas e características botânicas que é importante que a gente repasse para a comunidade, para a população, para que eles não usem a planta errada, né? Aqui em Maranguape também, né, como vocês podem ver, ó, oficinas, né, de orientação sobre plantas medicinais. Aqui em Limoeiro do Norte, né, a farmácia viva do município de Limoeiro do Norte, como ele está estruturado, os canteiros, com as plaquinhas, né, identificadas. É importante que cada canteiro desse tem a identificação da planta, né, com o seu nome botânico. Aqui também, né, em Limoeiro do Norte. Maracanaú, também é um outro município, né, que se destaca, né, por ter feito a adesão e por ter estruturado,
né, a Farmácia Viva e o farmacêutico, né, de Maracanaú. E as parcerias, né, realizadas, né, do setor com o ensino, pesquisa, extensão e as universidades, né? Então, hoje a Secretaria de Saúde, ela tem parceria com a Universidade de Fortaleza, o UFC, né, Estácio, Unilab, Redenção, a Unicatólica, né? A gente precisa trabalhar de forma articulada também, né? Hoje nós temos, por exemplo, um horto no Hospital de Saúde Mental, né? Nas superintendências, né, do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, né, no Movimento de Saúde Mental em Bom Jardim, às vezes em alguns CAPs, né, com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, né, e com o Instituto Ser Amado, que é um instituto de idosos, né, então a gente mantém, articula essas parcerias e mantém essas parcerias de forma a dar todo o suporte técnico que precisam. Aqui tem parte da nossa equipe, pessoal, né, aqui é a nossa coordenadora, a Fernanda, eu, né, aqui o orientador de célula da avaliação de tecnologia, as farmacêuticas, a doutora Evanésia, a doutora Karine, e o nosso administrativo, que é o Alexandre. Né, a gente vai precisar até dar uma atualizada nas fotos, que a equipe tem crescido, né? E não poderia de encerrar, né, aqui minha fala, trazendo um pouco, né, do que nós conseguimos fazer no Dia Nacional da Planta Medicinal. O dia 21 de maio é um dia, né, alusivo ao Dia da Planta Medicinal, que é uma data, né, em que a gente celebra em alusão ao nosso ilustre professor Matos, né, que tanto levantou a bandeira da farmácia viva, que desbravou, né, dentro da questão das pesquisas, né, de estruturar o laboratório de produtos naturais, de estruturar o horto oficial, né, na Universidade Federal do Ceará. Né? Professora Meriane, né, que hoje é uma seguidora, digamos assim, né, a filha do professor Matos, embora ele tenha deixado muitos discípulos, né, mas hoje a nossa professora Meriane Bandeira, que é da Universidade Federal do Ceará, ela toca com maestria, né, o programa da Farmácia Viva, né, dá todo um suporte à política estadual, né, não se tem como trabalhar, né, o Estado trabalhar sem ser em parceria com um programa nacional, né, e aqui nós tínhamos, né, de uma forma bem clara representada pela professora Meriane, né, então aqui foi um momento alusivo que nós fizemos, né, lá no próprio Horto, este ano, né, em maio. Né, então, dizer que 21 de maio é o aniversário natalício do professor Matos. E, assim, é um dia muito oportuno, né, para poder celebrar o Dia da Planta Medicinal. Então, aqui eu trago um abraço, né, de todos que compõem da equipe, da nossa secretária, né, a doutora Valdelice Mota, né, que é médica, sanitarista, né, também trabalha aí na UFC, no programa de pós-graduação, né, muito sensível à política da farmácia viva, e não tem medido esforços, né, e tem dado todo o apoio à assistência farmacêutica para executar, né, todas essas ações dentro do contexto da farmácia viva e da fitoterapia. Então, é isso. Espero, né, ter trazido aqui um pouco do nosso dia a dia para vocês. Então, doutora Carla, muito obrigada por essa excelente explanação, assim, deu para perceber que essa política ela é viva, porque ela tem pessoas que formam esse corpo e cada um exercendo sua função de uma forma muito louvável, né? Esse conjunto, esse sistema, desde o início da sua apresentação, conseguimos perceber que ele funciona bem, porque tem pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, né? Então, eu queria só frisar alguns pontos chaves que foram mencionados ao longo da sua apresentação, como os marcos regulatórios relacionados à Política Nacional de Assistência Farmacêutica e à farmácia viva dentro desse contexto. Você também trouxe uma explanação sobre os tipos de farmácia, né? Que é muito bom para a gente poder compreender um pouco isso, da complexidade que é
que vai essa gradação. Eu particularmente, eu tenho uma hortinha na minha casa, fiquei muita vontade de fazer essas formações de vocês. Eu vou acessar o portal lá, ver os produtos técnicos para poder me inteirar um pouco mais, assim, eu acho que a gente só tem a agregar, né, especialmente diante da questão do uso promissor, né, nas práticas integrativas e complementares também, né, eu acho que isso tem crescido muito, né, é algo relativamente novo, assim, no sentido de essa regulamentação, né, mas eu acho que tem muito a crescer ainda em termos de educação, empoderamento popular. A cada ano a gente tem avançado, né? Aqui eu tenho que citar a importância dos conselhos, né? Nós precisamos, né, enquanto, por exemplo, a profissão farmacêutica, como é que um farmacêutico ele vai atuar na questão da auriculoterapia, né? Na questão da acupuntura, né? Que está dentro do contexto das políticas integrativas. É importante que a gente só consegue atuar na área mediante a regulamentação, né, da atribuição do profissional na área. E isso nós tivemos, né, a oportunidade, né, de cada dia mais termos os nossos espaços, né, regulamentados para que a gente possa trabalhar dentro do contexto, né, não só da acupuntura, né, mas tem crescido muito a aromaterapia, né, que é a prática da utilização de óleos essenciais. Quando a gente vai falar em óleos essenciais, a gente está lá direto na farmácia viva, né? Como é que nós vamos extrair esse óleo, né? De que forma, por qual método, em qual horário é adequado para a gente colher aquela planta, aquela folha, que vai ter o maior teor de óleo, né? E eu vou garantir um bom rendimento através de uma boa técnica. Então, tudo isso profissional, né? Tecnicamente, ele tem que estar atento, né? Ele precisa ter uma legislação que lhe respalde na questão do atuar na área, mas ele também tem que ter uma boa formação técnica no contexto de garantir as boas práticas, né? Então, hoje a gente tem que ver que cresceu muito, né? O uso do óleo da lavanda, né? A utilização dos difusores, né? Enfim, e vai crescer cada vez mais, né? É uma área muito promissora. Assim, eu mesma fiz um curso alguns meses atrás sobre aromaterapia, porque me chamou muito a atenção, né, o uso terapêutico, mas aí percebo que é como você falou na sua apresentação, tem que ter muito cuidado com a questão da segurança, né, porque não é porque é natural que não pode gerar riscos, né, a gente tem que ter esse cuidado como usuários, né, como profissionais que vão orientar a comunidade, né. Será que a gente está comprando um óleo puro? Isso. Né? Será que a gente está comprando um óleo que realmente foi extraído nas condições corretas, sem impureza, que está armazenado corretamente, né? Um óleo essencial não é como um óleo qualquer, né? Ele é volátil, né? Ele interage com alguns tipos de embalagem, então ele jamais pode ser envasado num frasco de plástico, né? Até as próprias condições de temperatura de extração é uma técnica cara para poder extrair, então você jamais vai comprar. Você estiver comprando um óleo essencial barato demais, desconfie. Porque a técnica para extrair ele, atendendo às boas práticas, é uma técnica caríssima, né? As condições de armazenamento, eu não posso deixar ele numa temperatura ambiente, né? Ele tem que ser conservado nas temperaturas adequadas, porque eu só vou garantir a efetividade daquele produto se eu garantir desde as condições do cultivo da planta que produz o óleo essencial até as suas condições de extração e armazenamento, né? Então, aí, doutora, acho que dá outra palestra, né? Só sobre os óleos essenciais. Sim. Porque realmente está muito na moda e a gente tem muitas dúvidas, né? Tem aqueles óleos que são da China, o óleo da lavanda francesa, vai desconfiar, né? Eu vi um vídeo da extração da lavanda francesa, né? Quanto que de matéria-prima é necessário para gerar uma garrafa de óleo? Tirar um mlzinho. A gente, eu não sei quantos quilos de folha para você extrair, né? Tem isso. Mas, enfim, eu só tenho a parabenizar, né, a experiência de vocês, né, em relação a esses avanços da Farmácia Viva. E muito obrigada por você disponibilizar seu tempo, né, sua atenção
esse trabalho de articulação com a universidade, né, com os serviços de saúde, com as secretarias municipais, eu entendo que deve ser muito desafiador, deve exigir muito diálogo, né, muita articulação da parte de vocês, e acho que pelo que vocês mostraram, vocês são exitosos nisso, né, vocês estão levando um legado que iniciou aqui no estado, né, pelo professor Matos, assim, eu vi a foto dele, eu pesquisei um pouquinho para poder conduzir essa palestra, e eu vi que ele foi o pioneiro, né, no Brasil, então, assim, é aquela semente que é plantada em muitos solo outros fértil, estados são que são hoje na Farmácia Viva, vindo aprender no Ceará. Né? Isso nos enche de orgulho. Legal, muito então, bom. é uma responsabilidade muito grande nossa manter vivo, né? A própria planta é um ser vivo, a planta por si só, ela fala, né? Ela já é vida. Isso mesmo, doutor. Então, assim, é só agradecer, né, esse tempo que você destinou para a gente, parabenizar toda a equipe, né, e estendo esse abraço que você trouxe aqui da equipe de vocês também, do NUTEDS, né, da nossa equipe, por a felicidade de poder aprender um pouco mais sobre esse projeto e poder divulgar esse trabalho, né, que aí nossa palestra vai estar disponível no YouTube, né, para quem tiver interesse. Assim que estiver disponível, eu vou comunicar para você poder também disparar esse link e a gente ficar à disposição de vocês. De repente, se precisar de algum apoio, em alguma ação, alguma formação, pode contar conosco e vice-versa, tá bom, doutora? Muito obrigada. Por nada, estamos à disposição também, viu? E é isso, uma boa tarde a todos.